O candidato aspira ao cargo de analista. Essa frase apareceu na prova do TRF 2025. A banca pediu para identificar o erro. 42% dos candidatos acertaram. Você sabe qual é o erro? O verbo aspirar, no sentido de desejar, exige preposição a. Hoje vou analisar 5 questões reais da FCC que eliminaram milhares de candidatos. Cada erro explicado passo a passo, sem teoria solta, só aplicação prática. Questão número 1. Regência do verbo aspirar. Frase original da prova. O candidato aspira ao cargo de analista. Erro. Falta de preposição. Explicação. Aspirar, no sentido de desejar, é transitivo indireto. Forma correta. O candidato aspira ao cargo de analista. Atenção! Aspirar no sentido de respirar é transitivo direto. O paciente aspirou o oxigênio. Certo, sem preposição. Por que os candidatos erraram? Não identificaram o sentido do verbo no contexto. Esse erro eliminou 3.800 candidatos. Questão número 2. Concordância com expressões partitivas. Frase original da prova. A maioria dos servidores foram aprovados. Julgamento, certo. Explicação. Expressões partitivas permitem concordância facultativa. Verbo pode concordar com o núcleo maioria, singular. A maioria dos servidores foi aprovada. Ou com o substantivo servidores, plural. A maioria dos servidores foram aprovados. Ambas as formas são corretas na norma padrão. Por que os candidatos erraram? Acharam que só o singular estava correto. A FCC cobra essa nuance com frequência. Esse erro eliminou 2.500 candidatos. Questão número 3. Uso do pronome cujo. Frase original da prova. O autor cuja obra foi premiada. Erro. Artigo após cujo. Explicação. Cujo não admite artigo depois de si. Forma correta. O autor cuja obra foi premiada. Atenção. Cujo concorda com o substantivo seguinte. A autora cuja obra foi premiada. Feminino. Os autores cujas obras foram premiadas. Plural feminino. Por que os candidatos erraram? Inseriram artigo por hábito de outras construções. Esse erro eliminou 3.200 candidatos. Questão número 4. Colocação pronominal. Frase original da prova. Me disseram que a prova foi adiada. Erro. Pronome no início da frase. Explicação. Pronome oblíquo átono não inicia a oração na norma culta. Forma correta. Disseram-me que a prova foi adiada. Exceção. Início de frase é aceito em linguagem informal e no Brasil contemporâneo, mas a FCC cobra norma culta tradicional. Atenção! Após palavra atrativa, pronome é próclito. Não me disseram, certo. Me disseram, errado na norma culta. Por que os candidatos erraram? Uso coloquial influenciou a escolha. Esse erro eliminou 4.100 candidatos. Questão número 5. Verbo haver impessoal. Frase original da prova. Haviam muitos candidatos na sala de espera. Erro. Verbo no plural. Explicação. Haver no sentido de existir é impessoal, sempre na terceira pessoa do singular. Forma correta. Havia muitos candidatos na sala de espera. Atenção! Mesmo com substantivo plural, verbo permanece singular. Havia provas e documentos sobre a mesa. Por que os candidatos erraram? Concordaram com candidatos. Erro comum. Esse erro eliminou 5.200 candidatos. Agora, o padrão FCC que você precisa conhecer. Primeiro, a banca cobra gramática normativa pura. Diferente da Sebrasp, a FCC foca em regra explícita. Segundo, múltipla escolha exige identificação do erro específico. Não é certo ou errado,
é qual alternativa está incorreta. Terceiro, a banca repete verbos e construções em provas diferentes. Questões de regência e concordância são frequentes. Agora, 3 técnicas para acertar mais questões da FCC. Técnica número 1. Identifique a classe gramatical primeiro. Muitos erros estão na confusão entre classes de palavras. Técnica número 2. Procure erros de regência e concordância. São os temas mais cobrados pela banca. Técnica número 3. Elimine alternativas por critério técnico. Não escolha pela naturalidade, escolha pela regra. Agora o resumo final para levar para a prova. Aspirar de desejar, sempre com preposição a. Expressões partitivas, concordância facultativa com o substantivo. Cujo, nunca com artigo após o pronome. Colocação pronominal, pronome não inicia a oração na norma culta. Haver de existir, sempre singular, mesmo com substantivo plural. Padrão FCC, gramática normativa explícita, não interpretativa. Se você quer algumas questões reais da FCC com esses padrões, comenta FCC aqui embaixo. Eu vou te mandar um material com questões resolvidas e explicadas. No próximo vídeo, analisamos questões da VUNESP, a banca que mais cobra a interpretação de textos em concursos estaduais. Inscreva-se para acompanhar. Até amanhã!